A partir de agora, uma explosão de adoração no seu rádio. Músicas para aumentar a sua fé. Aumenta minha fé, me faz crescer. Quero tocar tua glória em poder. Eu quero viver algo novo. Músicas para você adorar. Descansa, quem te prometeu garante. Descansa, este mal não é pra morte. Explosão Gospel, o seu programa gospel na sua rádio. Começamos aqui mais um programa para você e eu estou aqui com o Alex Timóteo, né? Meu querido amigo Alex Timóteo. Em especial, seja bem-vindo à nossa programação, primeiro podcast aqui gospel. E eu gostaria, Alex, né, que você comentasse, assim como nós já estava trocando uma ideia aqui, né, se você comentasse para nós os 3 princípios de liberdade. Conta para nós qual que é esses 3 princípios de liberdade para a galera entender um pouquinho desse princípio. Boa noite a todos, bom dia, boa tarde. Nós estamos falando sobre a liberdade. Você, por várias vezes, ouviu falar sobre liberdade. E você, provavelmente, você achou que quando você chegasse à sua maioridade, você encontraria a liberdade. E o que aconteceu foi justamente ao contrário. As pessoas, quando ela entra na maioridade, elas não encontram a liberdade, ela encontra a servidão. Porque o pessoal, quando ele sai da fase de adolescência a adulto, pensa que ganha liberdade porque vai sair de casa. Vou sair de casa. Meu pai não vai mandar em mim. Então, a criança, ela nasce, ela fica todo aquele período, né, de 7 anos, depois ele entra no segundo ciclo para 14 anos. Quando ele entra no ciclo dos 18 anos, ele fala, cara, agora eu vou ter minha liberdade. E ele não tem. Por quê? Quando ele chega nos 18 anos, ele tem que trabalhar. Aí ele entra numa servidão. Então, qual que é o princípio original da liberdade de Deus? Que é o que importa aqui. O que é para Deus liberdade? Liberdade para Deus é governo. Então, como que eu atinjo a liberdade em Deus? Só existe liberdade em Deus. Eu descobri isso. A pessoa, ela pode ter riquezas, ela pode ter bens materiais, ou ela pode ter a fantasia que quiser, ela pode entrar aonde ela quiser, ela pode acessar o lugar que ela quiser, mas ela é cativa, ela é escrava, ela é serva de alguma coisa ou de alguém. Então, o primeiro princípio seria o quê? Governar. É o governo de Deus sobre sua vida. Ah, tá, entendi. Só que eu vou explicar de uma maneira bem simples. A liberdade é o governo. Então, é o governo de que forma, Alex Timóteo? A primeira forma de governo, o primeiro nível de liberdade que você atinge é quando você se entrega para Jesus. Então, você tem a liberdade espiritual. Então, a Bíblia, ela diz assim, aquele que acredita em Cristo, que crê em Cristo, é salvo, mas aquele que não crê é condenado. Então, ele está cativo. Ele está cativo espiritualmente. Você entendeu? Então, primeiro é a espiritual. O espiritual. Só que ela pode ser livre espiritualmente, porque ela pode ter acessado o sangue de Cristo. Ela pode ter feito a oração da salvação, ela pode ter sido batizada, mas ela é escrava da alma. Ela pode estar congregando há muitos anos. Tá na igreja. Tá lá na igreja, é uma escrava, Legal. é um serva. E conta pra nós qual que é o segundo. O segundo é a liberdade da alma. Como que faz pra ser livre? Não, tá. Dentro da alma tem uma coisa que se chama mente. Você sabia disso? Não. Mente está dentro da alma. A mente é um compartimento da alma que tem outros 3 compartimentos. Entendi. Que é emoções, memórias e outras coisas. Mas vamos falar da mente. Você sabe por que a mente chama mente? Porque pensa. Não, porque a Raciocina. mente mente. Fala assim. Ah,
A mente, A mente, mente. Então a Mente. sua mente mente para você. Por isso que o nome dela é mente. Como assim, Timóteo, ela mente para mim mesma? Então, por exemplo, você acessou o sangue de Cristo, beleza. Você tem o primeiro galardão de liberdade. Agora, eu preciso ser livre na minha alma. Quantas pessoas estão drogadas e drogadas com drogas lícitas e ilícitas, ou elas estão vivendo à base de opioides porque a mente delas são cativas? Você entendeu ou não? Interessante. Elas estão presas. Então tem a prisão da mente nesse sentido e tem a Porque não consegue, não deixa Deus É- governar na vida Não, dela. não, Deus não vai governar a vida dela. É porque tá... Ela não governa a vida dela. Isso. Ela não tá conseguindo governar a vida dela. Então, ela entra nas drogas. Só que tem uma outra droga pior que isso. Aham. Que bloqueia. Que tá dentro da mente, chama as emoções. Então, as pessoas, elas estão cativas. Elas são servas e escravas das suas emoções. Então, por isso que existe a pessoa narcisista, tanto mulher ou homem. Nossa, deixa eu falar um negócio pra você. Ah, Deixa eu cortar você. Rapaz, minha mulher chama eu de narcisista É? porque eu sou isso. E que é isso, será? provavelmente Eu tô quem preso, é será? narcisista é ela. Quando alguém acusa, geralmente é o contrário. Mas nós não vamos entrar Tá, nisso, não. Fechou. Então, o que acontece? Às vezes você é dependente emocional do pai, da mãe, do namorado, da esposa, você é cativo. Às vezes você é dependente emocional da igreja, do pastor, do ambiente. Necessita dessa pessoa, né? Você necessita da aprovação dessas pessoas. Você é um escravo, então você precisa atingir a liberdade da sua alma, da sua mente. Como que Então, você atinge? Pergunta aí, como que atinge Peraí. Como, Alex, que atinge a isso? liberdade da sua alma, da sua mente? Presta atenção. A Bíblia diz assim, em Mateus, ele fala assim, amai a Deus com todo o seu entendimento. Olha só, para mim evoluir na minha mente, no meu raciocínio, na minha sabedoria, eu preciso do quê? Você sabe ou não? O que a Bíblia diz? O meu povo perece por falta de... Conhecimento. Mas não é entendimento. Então, para mim salvar a minha alma, eu preciso amar a Deus com entendimento. Depois eu tenho que conhecer a palavra de Deus. Para mim não ser, entendeu? Então, meu povo está escravo, está padecendo por falta de conhecimento. Então, entendimento, conhecimento. Qual que é a outra agora? Aí a outra, conhecer a palavra de Deus. Conhecer. Vamos pro degrau. Entendimento, conhecimento. Abaixo do entendimento tem um degrau negativo. Aí. Que é o que? Ignorância. Então, entendimento, conhecimento. O próximo, sabe o que é? Discernimento. O próximo degrau é discernimento. O outro, sabedoria. Então, qual que é a diferença? Eu preciso amar a Deus. Se você conseguir amar a Deus, e Deus, ele é amor, ele vai amar você. Você é amado por ele, você ama ele, então você automaticamente se desfaz todos os grilhões da sua mente, porque você não vai precisar mais depender de amor de nenhuma outra pessoa a não ser do próprio Deus para viver. Se você não entender que você precisa amar a Deus e Deus te ama de uma maneira incondicional, você vai ser escravo na alma. Então eu preciso do amor de Deus para me desfazer, para me ter a liberdade da minha alma. Aí tem os outros degraus, que eu te falei, que é outra história, mais 2 horas. Entendimento, conhecimento, discernimento, sabedoria, instrução, transbordo, prosperidade e riqueza. Rapaz, então não era só 3. Não, eu tô falando pra você, só- para você atingir a liberdade da alma, você só precisa entender e conhecer a Deus. Olha aí. Que Agora- simples, né? É simples, Simples, mas ninguém faz o dever Mas de casa. ninguém faz. É isso aí mesmo. Então, qual que é o outro nível de liberdade? E agora? Essa é o que foi o que mais me chocou. Esse é o último. A última. nível. O último nível de liberdade. Não tem mais. O último nível de liberdade se chama liberdade da terra. O que seria a liberdade da terra, Timóteo? A liberdade da terra é
quando você compra a terra. Então, por exemplo, quando uma pessoa ela só é reinante, uma pessoa... Desligou? Deu um princípio aqui, eu acho. Vê aí, pode ligar. A pessoa ela só é reinante quando ela tem terra. Se ela tem uma terra, ela pode reinar sobre a terra. Ela pode mandar e desmandar a respeito daquela terra. Aqui, Timóteo. Então, Pode falar, Timóteo. a terra, quando você tem uma terra, quem manda nessa terra é você. Correto ou não? Correto. O Mars Mouro, ele fala assim, se você quer ser um governante, você tem que ter um título de propriedade. Se você tem um terreno no seu nome, Não tenho. então você não é um governante. Vixe, eu vou ter que... Tem que se virar. Eu vou lá no meu sogro E vou tem ver que- se ele me manda tem que ter uma escritura. Manda uma escritura aí pro meu nome. Só que, É. presta atenção, o Senhor falou comigo, qual que é a principal propriedade? Qual que é? Você tá ficando inteligente, né? Tô. Você sabe a diferença de um tolo e de um burro? É. Você sabe ou não? O tolo dá a resposta. E o sábio, ele faz pergunta. Faz pergunta. Então, o título de propriedade mais importante da sua vida é o seu corpo, a sua terra. Gênesis capítulo 2, Importante verso isso aí, 7 diz que o Senhor nos fez do pó da terra. Gênesis capítulo 3, verso 16, ele fala que para a terra nós vamos voltar. Então, antes de eu adquirir a propriedade da terra no planeta Terra, eu preciso adquirir a minha propriedade que o Senhor me tirou, que é o meu corpo. Como que eu faço isso? Você sabe ou não? Não. Sendo governante. Então, olha E só, aí, pra ser governante, eu tenho para que... ser governante, você Primeiro- precisa ser cabeça e não cauda. Então, por exemplo, todo crente, filho de Deus que é empregado, ele não é governante. Rapaz... Por quê? Porque ele não manda no corpo dele durante as 8 horas de vida, durante 24 horas de vida que Deus dá pra ele. Ele é preso, ele é servo, ele é escravo. Fica preso aos patrões, preso ao serviço dele. E Deus não quer isso pra nós. Então, as 3 liberdades é a liberdade do espírito, a liberdade da alma e a liberdade do seu corpo. Você precisa, com urgência, vender tudo que tem e comprar o seu maior tesouro, que é o seu corpo. Filé ou não? Filé. Então aquele princípio que eu vou ter que ir lá no meu sogro, eu não preciso... Esquece. Você precisa ter liberdade do seu corpo. Eu quero... Eu tenho que controlar o meu corpo nessa você tem que ter terra e dominar, seria livre o isso? seu corpo. Por quê? Agora pergunta assim, por que eu preciso ser livre? Por que eu preciso ser livre? Porque a Bíblia diz assim, o vento vem, você não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é filho de Deus. Então, se o vento ele vem e vai a todo momento e ninguém sabe, por que você tem que ficar preso no serviço? Verdade. Eu Então- vou abandonar meu serviço. Nós somos dono mesmo, então eu já vou assinar a minha carta já pra... Você tem que ser livre. A partir Então, de amanhã eu tô indo embora. não, presta atenção. O vento sopra. Então você tem que entender o seguinte: essa liberdade, ela não é para ser usada com irresponsabilidade. Ela é para ser usada com sabedoria e entendimento. Quem que sopra? Quem que sopra na Bíblia? O Espírito. Se o Espírito Santo fala assim, Daniel, vai agora para Pontes Lacerda, para Cuiabá, vai fazer a obra igual o Espírito Santo falou para Saulo, falou para o apóstolo Paulo, falou para Filipe, você larga tudo e vai. Só que o que acontece nas igrejas? As pessoas falam assim, eu não vou para a igreja porque eu não tenho tempo. Quando ela fala isso, ela tá fazendo o quê? Ela tá assinando seu certificado de escravidão. Legal. Para vocês aí que estão acompanhando o primeiro podcast aqui com o Alex, né? Eu chamo ele de mestre da palavra, né? Hoje você está em Campo Novo dos Parecis, ele trouxe aqui 3 principais direção aqui para você ter a liberdade plena. A liberdade plena da sua talvez, mente, da sua alma, do seu corpo. Talvez um mendigo, um andarilho tem mais liberdade que muitos cristãos.
Tá aqui, tô trabalhando, eu que eu vou abandonar, já vai Ele embora. tem mais liberdade que muita inscrição e às vezes eles E eu falam. quero que você finalize aí com a última mensagem aí pra galera. Manda uma frase aí pra galera aí. Se você entendeu o que eu tô te falando e se você tem um chamado de Deus no seu coração a respeito da obra de Cristo aqui na terra, e isso arde no seu coração, o conselho é bem simples: vende tudo o que tem e adquire a sua própria terra. Simples assim. Fechou então, vamos finalizar. Muito obrigado pela sua presença aqui. Veio aqui na cidade de Nova Lacerda, né? E aí nós iremos estar orando pela sua vida. E aí pode seguir aí a gente aí na nossa plataforma, canal Malévola aí, tá bom, gente? Fechou, Alex? Fechou. Tamo junto. Junto e misturado. Valeu, galera! A partir de agora, uma explosão de adoração no seu rádio. Músicas para aumentar a sua fé. Aumenta minha fé, me faz crescer.